Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e esse é o Surto Coletivo, o quadro onde a gente surta juntos sobre algum filme ou série com os nossos comentários, interpretações, críticas, teorias e o que mais a gente quiser viajar juntos enquanto comenta sobre a obra. O filme de hoje, escolhido pelos membros do canal, é Abraço de Mãe, de 2024. Já aviso que a gente vai revisitar o filme inteiro com spoilers, então estejam avisados, e esse quadro funciona bem melhor se você for deixando aí também seus comentários para discutir cada ponto da história. Sem mais delongas, bora lá então! Vamos então falar de obra nacional, vamos falar de horror nacional. Já vou começar com um comentário de Bibi Meirelles que trouxe: Abraço de Mãe quase empatado com Quando Eu Era Vivo no meu ranking do horror nacional. Eu concordo. Esse filme aqui, ele me agradou e me surpreendeu pra caramba, de uma forma que eu não tava esperando. Já podemos entregar pra Marjorie este ano o título de Scream Queen brasileira? Já quero ela em mais obras de horror. O Gabriel colocou: eu voto sim pra Marjorie pra qualquer premiação, né? Então já vamos dar esse título pra ela aí. Espero que ela apareça aí em mais longas de horror. Abraço de Mãe foi um filme que chegou na Netflix, despertando o interesse de alguns, mas causando questionamentos em muitos. É aquele tipo de filme de horror que causa muito ódio em algumas pessoas que esperam um final muito explicado. Apesar de que eu vou trazer um ponto desde já aqui que pra mim não tem muito o que explicar naquele final. Pra mim, as informações ali estão bem claras se a gente se propõe a analisar e debater com atenção. Vamos ver se vocês vão concordar comigo, vamos ver quais interpretações a gente pode trocar aqui hoje. Apesar de a gente falar aqui com muito orgulho que é um filme brasileiro, o filme é dirigido pelo argentino Christian Ponce, que também é um dos roteiristas, junto com o André Pereira e a Gabriela Capello. Então tem uma grande equipe nacional aí, mas é uma coprodução entre Brasil e Argentina. Vamos falando dos acontecimentos do filme e já trazendo aqui um pouco das nossas opiniões sobre ele. A história do filme começa no verão de 1973, quando a pequena Ana recebe ali um copo de leite da sua mãe com um gosto estranho, e a mãe leva ela para um parque de diversões para um passeio, né? A gente percebe que essa mãe tá tensa, ela tá olhando pro fogo ali como se ela sentisse que algo vai acontecer ou algo assim, e as duas entram num brinquedo que é chamado de boneca atômica, que é literalmente uma boneca gigante na qual você entra pela boca dela e dá uma olhada nos órgãos internos dela. A estética do brinquedo ali já dá um pouco do tom que vai se perpetuar ao longo do filme, aquela vermelhidão saturada, né, que faz a gente sentir que tem algo errado. E o mais bizarro é que no fim desse percurso, mãe e filha encontram ali o quê? Um bebê gigante flutuando dentro de um útero. Então a pequena Ana fica assustada ali e pede pra mãe pra ir embora. E eu já acho essa cena inicial do filme, né, perfeita para trazer o clima de tensão e para ser uma cena simbólica que vai se repetir em visões, em flashbacks, ao longo do filme todo. Bibi falou: levanta a mão quem já passou pelo terror de visitar as entranhas de uma boneca Eva. A famigerada boneca Eva, só quem entrou sabe o horror, no caso eu. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência. Eu nunca tinha ouvido falar da boneca Eva, confesso, até assistir esse filme, porque depois eu fui pesquisar se essa bonecona aqui tinha inspiração e descobri que de fato a boneca Eva foi uma atração icônica no Brasil durante os anos 80, principalmente, pelo que eu vi ali, 80 e 90, e basicamente era essa estrutura gigante com cerca de 45 metros de comprimento que reproduzia o corpo humano ali em detalhes anatômicos. Então é uma experiência educativa e interativa e com certeza traumatizante. Mas enfim, prosseguindo aqui. Apesar da boneca Eva ser impactante, ainda nessa cena que retrata a infância da Ana, o verdadeiro terror acontece quando a garota acorda de madrugada, ainda envolvida ali por esse abraço de mãe que levou ela pra fora do parque, né? O abraço de mãe já dando as caras de forma explícita aqui. Mas quando ela acorda envolta por esse abraço de mãe no quarto, ela descobre que a casa tá pegando fogo. Ela tenta acordar a mãe, mas não consegue, e a garota tenta fugir sozinha, tendo uma visão do bebê da boneca Eva no meio do fogo. Ela sofre uma queimadura por algo que parece um tentáculo. Tô citando isso aqui porque é um questionamento que vamos fazer no final do filme. Esse tentáculo que aparece rapidamente aqui, ele vai nos levar a entender que talvez a mãe da Ana
tivesse alguma possível relação com aquele culto e a entidade que vamos conhecer mais pra frente? Ou é só uma manifestação psicológica? Já fica um questionamento, mas vamos prosseguir. Enfim, enquanto a mãe da Ana acorda bem devagar, a Ana fica olhando para um adesivo de polvo que tinha ali na casa delas, que começa a derreter. Filmes de horror agem maravilhosamente bem quando conseguem pegar algo muito fofo, como esse polvinho aqui, e transformar essa fofura numa cena traumática que vai ficar perturbando ali a protagonista ao longo do filme inteiro. O filme continua, corta para 1996, 23 anos depois. A Ana agora é interpretada pela Marjorie Este Ano, e já fica claro ali que o passado deixou marcas profundas nela. Ela tá trabalhando no setor administrativo dos bombeiros e ela tá afastada da ação da equipe de socorro por conta de um evento traumático. Ela quer retomar sua rotina, ela pede para voltar ao trabalho de campo numa reunião com o coronel, e nessa reunião ela tem que explicar o que foi que aconteceu alguns meses antes numa operação de socorro que acabou com ela tendo que pegar uma licença psiquiátrica. Nessa ocasião, ela foi socorrer junto com seu amigo chamado Rock um prédio que estava em chamas, e lá ela encontrou um polvo na parede igual aquele de quando ela era criança. Só que ao ver o polvo derretendo, ela entrou em choque. Acontece que tudo isso aconteceu no mesmo dia em que ela recebeu a notícia da morte da mãe dela. Algo que ela não tinha contado pro coronel, mas que o amigo dela, o Rock, contou, tentando ajudar o coronel a entender o motivo pelo qual a Ana entrou em choque no meio do socorro. Só que a Ana diz pro coronel que antes disso acontecer, ela e a mãe não tinham contato próximo há mais de 20 anos, né? Então ela fala assim: ó, coronel, tenha certeza que eu estou pronta para voltar ao trabalho. Quero chamar a atenção para isso aqui no filme também. A Ana tinha muita certeza que ela estava pronta para voltar ao trabalho. O filme nos leva a entender que a Ana passou por um psiquiatra, por um terapeuta, que ela ainda está seguindo com esse tratamento e de que, felizmente, o tratamento parece ter dado certo a ponto dela querer não apenas estar viva, mas a ponto dela ter o desejo de voltar a viver plenamente. Ela quer voltar a fazer o que ela fazia, ela quer voltar a ter a sensação de ajudar as pessoas na sua profissão, ela quer voltar a sentir os perigos até que ela passa trabalhando com a equipe de socorro. Então, assim, acho muito importante a gente ter esse entendimento também. A gente não tá lidando com uma personagem que ainda tá afundada no trauma. A gente tá lidando com uma personagem que já conheceu o respiro de quando você consegue começar a se desafogar do trauma que te afogou a vida inteira. A Ana fica irritada então com o seu amigo Rock por ele ter contado pro coronel sobre a morte da sua mãe, mas ele diz pra ela que foi pra ajudar, né? Assim como ela já ajudou ele em algum momento traumático no passado da vida dele. O filme nunca explica que momento foi esse, mas também não precisa explicar. Eu acho muito certeiro que o filme nunca explique qual foi essa dor, esse trauma pelo qual o Rock passou. Porque é o filme, desde esse momento aqui, deixando claro pra gente que todos nós já passamos por dores assim. Todos nós já passamos por trauma. Então isso é algo que tá presente na vida de todo mundo. Mas enfim, a Ana volta à equipe então e ela é liderada para atender a um primeiro chamado. Ela vai junto com o seu colega Rock e com o subtenente Dias, que está acima dela. E esse primeiro chamado é num galpão que tá correndo risco de ter um acidente elétrico, porque um carro bateu no portão. Lá dentro do galpão, onde ela entra para desligar a bateria do carro, ela vê um senhor sinistro com a cara pintada e com os olhos brilhantes. Claramente aquilo não era uma situação normal, mas já mostra pra gente que esses senhores sinistros de cara pintada estavam de olho na Ana desde esse momento. Não só eles, mas também um tentáculo é visto ali nessa cena arrastando pelo chão. Para piorar, depois de desligar a bateria do carro e impedir o incidente elétrico, quando a Ana tenta ir atrás do velho sinistro, ela pisa em uma coisa que parece um osso pontudo ou a presa de um animal e machuca a sola do pé dela. E ela não vê, mas quando ela sai com a equipe mancando, o longo tentáculo que tá ali vai embora se arrastando. O Gabriel falou: o clima tá tão tenso nesse momento que eu achei que no momento em que ela fosse desligar a bateria do carro iria acontecer uma tragédia. Tem vários momentos do filme
em que ele traz essa tensão pra gente. O momento de que vai acontecer alguma coisa, de que ela tá num ambiente hostil, de que ela tá sendo observada. O Rock, o colega dela, logo avisa ela e o subtenente Dias que eles receberam um chamado para ajudar um asilo no bairro São Cristóvão que tá correndo o risco de desabar por causa da chuva. E nisso tem um detalhe que a Ana revela, enquanto eles estão indo, que São Cristóvão é o bairro no qual ela morou quando criança. Mas enfim, quando eles chegam no asilo, a situação ali já é bizarra. E eu curto muito o clima que é construído aqui. Os bombeiros batem ali dizendo que receberam um chamado, né, de que tá para acontecer um desabamento naquela construção. Só que a dona do lugar que recebe eles, que se apresenta como Dona Drica, numa cadeira de rodas ali, ela já é super ríspida e fala, ó, aqui tá tudo bem, vaza daqui, ninguém chamou vocês. Só que o lugar tá um caos, tá tudo caindo aos pedaços. E o administrador do asilo, que é o argentino Ulisses, né, ele parece tranquilo demais pra alguém que mora ali naquele cenário decrépito. Isso é uma coisa que deixa a gente desconfiado já desde o início. Eu tenho muitos elogios a pontuar sobre o filme, mas algumas coisas no filme me incomodam. Mas eu fiquei indignado que eu tive que botar legenda num filme nacional pra entender todas as falas, porque assim, trouxeram esse personagem Ulisses falando ali um portunhol que vai mais pro lado do espanhol que do português, e a impressão que me deu é que esse filme foi dirigido por um gringo que tem aquela típica ideia norte-americana de que aqui no Brasil todo mundo entende espanhol. O filme foi dirigido por um gringo, né? Foi dirigido por um argentino. Mas assim, Gabriel botou um argumento interessante. Eu compreendi que era pra ficar indecifrável mesmo. Fiquei com essa impressão. Gabriel, talvez seja, mas aí eu digo que tem algo que me incomoda, porque eu não acho que o filme tem que entregar todas as explicações, mas as poucas explicações que o filme entrega sobre a criatura lá embaixo vem de falas do Ulisses. Eu acho muita filha da putagem que o espectador não possa entender essas falas. Tô precisando começar a treinar o espanhol no Duolingo. Foi a Emília Pérez que mandou fazer. Ótimo comentário, Eveline, perfeito. A equipe começa então a explorar o lugar, né, pra ver se tá tudo bem e se tem risco de desabamento. Embora a Ana já deixe bem claro que tendo risco ou não de desabamento, eles têm que tirar aqueles idosos dali por conta da estrutura precária e decrépita do local. E nessa exploração, a Ana vê algumas fotos antigas da casa. E quando ela pergunta pra Dona Drica, que é a Dona Ranzinza ali da casa, se aquilo sempre foi um asilo, ela responde que não. Ela diz que aquilo sempre foi um templo. Inclusive um lembrete para você que está assistindo esse vídeo editado no futuro. Isso aqui é um corte da nossa live exclusiva para os membros do canal. Se você tiver condição de apoiar o meu trabalho, eu te convido a clicar em Seja Membro e se juntar aos membros da cambada para poder assistir essas lives aqui ao vivo e interagir comigo nos comentários aqui na tela. Além de, é claro, votar nas enquetes lá no grupo dos membros para escolher qual vai ser o próximo filme ou série que a gente vai debater por aqui. Clica em Seja Membro aí e veja se faz sentido pra você. Agora, continuando. O subtenente Dias começa a se assustar ali quando ele vê as paredes de dentro do local rachando. A Ana começa a ver coisas também. Primeiro ela tem então a cena creepy do senhor com a cara pintada espiando ela ali com o cantinho da cabeça pela beira da porta. Depois, quando ela vai atrás desse senhor, tem uma enfermeira ali que à primeira vista parece a mãe dela, mas não é. E quando ela avisa pra essa enfermeira que eles precisam evacuar o asilo, ela responde: a verdade é que daqui a algumas horas essa chuva vai ter passado e a casa vai continuar de pé. É o final do filme, gente. Isso aqui tem muito significado. Mas enfim, o Rock tá ali fazendo a patrulha do lado de fora e tem alguma coisa que discretamente rouba o rádio dele jogando na grama e começa a agir nas ondas de rádio, mandando um sinal pro Morão, que ficou esperando no carro, fazendo o Morão sair no meio da chuva para ir até o casarão e morrer. Então a gente vê que tudo ali tá agindo para que a Ana fique sozinha. O Gabriel falou o seguinte: pra mim faltou a Cabo Ana se tocando que não era uma questão de vamos evacuar, e sim sobrenatural com mais tempo, porque pro espectador já tinha entendido isso há 20 minutos. Mas aí a Eveline respondeu: mas é aí que tá, Gabriel, quem tá de fora se toca mais rápido do que está observando, mas quem tá na roda não consegue admitir que isso acontece porque é totalmente fora do racional. Justamente, eu sei
que a gente que tá assistindo a um filme de horror costuma ter essa reação do tipo, esse personagem ainda não percebeu que tem algo peculiarmente estranho, que tem algo ali que foge da lógica racional. Mas é aquela história, gente, ainda mais alguém como ela, que trabalha com um corpo de bombeiros, que tá ali pra socorrer pessoas, é muito difícil esperar da personagem que ela cogite que tá lidando ali com algo sobrenatural. Então assim, eu passo esse paninho, ó, tô com meu paninho aqui, passando meu paninho pra Ana, né? O Romeu tá latindo ali, passando o pano dele também. Acho justo que ela tenha demorado a entender que a coisa ali era bem mais tensa do que meramente um grupo de pessoas loucas no asilo. A Bibi colocou, ainda mais a Ana que lutava por essa racionalidade por toda a vida, pois eu sempre acho que ela já tinha visto foi coisa. Mas seguindo, a Ana vê uma garota numa espécie de porão ali, e ela e o subtenente Dias percebem que o tentáculo esquisito tá ali, e o tentáculo derruba o subtenente num buraco, quebrando a perna dele. Então a Ana sai para pedir a ajuda dos colegas, né? E ela fala pro Ulisses, que é o administrador do asilo, que eles vão ter que evacuar tudo. Só que o Ulisses, gente, dá tanta raiva desse cara porque ele continua recebendo pacientes novos no asilo, sabe? Eu admiro muito a Ana por não ter dado um soco nele, porque é a vontade que eu tenho desde o começo do filme. E aí, enquanto a Ana sai, o subtenente lá no porão é atacado pelo tentáculo e desaparece ali no meio da água. Quando a Ana volta, né, ele sumiu e ela encontra a tal menina que estava lá, que é uma garota chamada Lia. Nisso, o Ulisses também some lá em cima. A Ana volta lá pro andar térreo e fica se perguntando pra onde que foi todo mundo. Ela atende na porta ali 3 chineses que estão pedindo para entrar, né, um deles com a cara pintada de branco, que dá a entender que é um casal que estaria levando ali o seu pai, sogro, alguém da família para aquele asilo. Esse pessoal tá tão desesperado pra entrar naquela tempestade que um dos caras ali começa a abrir a porta com a própria cabeça, enquanto eles falam algo em mandarim que a Ana não consegue entender. E aí dá muita agonia de ver ele tentando abrir a porta de ferro com a cabeça. A Ana fica desesperada e a dona Drica chega ali dando rala porque a porta não pode ficar trancada. Então aparentemente esse local tem que estar sempre aberto para receber novos pacientes. A enfermeira diz pra Ana que o colega dela, o Rock, tá procurando por ela lá em cima. A Ana sobe em busca do Rock e leva a garotinha Lia junto com ela. E quando ela pergunta pra Lia o que ela veio fazer naquele lugar, ela responde, meu pai me trouxe pra uma festa. E aí nisso o Ulisses reaparece com a mão sangrando e ele chama a Lia dizendo que a Lia é filha dele. A Ana confirma essa informação com a Lia e a Lia responde falando o seguinte, ele parece o meu pai, mas não é. Dando um indício aqui pra gente de que o Ulisses, assim como outros participantes desse culto, já estava sendo meio que possuído ou parasitado por aquela criatura, ou pelo menos influenciado pela aura mental que aquela criatura parece exercer nas pessoas do culto. Então o Ulisses diz pra Ana que ele encontrou a escada que ela precisa no depósito e a gente vê que os olhos dele estão brilhando levemente. Nesse ponto aqui, nessa cena, eu quase dou razão aqui pro Gabriel pra concordar com ele falando assim, nesse momento aqui, Ana, você já podia ter percebido que era uma merda de outro mundo, sabe? O cara tava literalmente com os olhos brilhando. Só que aqui eu gosto da interpretação da Marjorie este ano, porque assim, ela tá tão focada no seu trabalho, em cumprir a sua obrigação, em cumprir a sua responsabilidade, que agora que ela viu que tem uma vítima inocente que não devia estar ali e que não quer estar ali, que é aquela criança, porque os outros, né, os senhores de cara pintada de branco, eles querem estar ali. Aquela criança não, né? Ela precisa ser salva. Então a Ana tá focada em salvar aquela criança. Então, tipo assim, ela não vai parar e analisar e ficar questionando, ah meu Deus, tem gente com o olho brilhando, ah meu Deus, parece que tem tentáculos se arrastando aí pelos corredores. Não, ela vai focar na sua missão, que é tirar a Lia viva dali. A Ana então tenta ir até o depósito levando a Lia com ela, e nisso ela passa por vários dos velhos que estão com as caras pintadas de branco. Ali no meio deles ela tenta usar o telefone para ligar para a central de bombeiros, só que quando ela consegue fazer essa ligação, ela descobre que nunca houve nenhum chamado para que os bombeiros fossem até ali. Então era tudo uma armadilha. E a Ana é dopada pela enfermeira com uma seringa de repente. O Gabriel falou, essa enfermeira, a primeira aparição
aparição dela no filme faz com que a Ana confunda com a própria mãe. A Ana vive alucinando com a mãe o tempo todo e a enfermeira tem cicatrizes de queimadura. O fantasma da mãe da Ana é presente o tempo todo no filme, só que ele é presente muito mais aqui enquanto aquele fantasma moral, aquele fantasma que é de viés psicológico, que tá ali como o resquício do trauma da protagonista, do que de fato como se o espírito da mãe da Ana estivesse ali. Embora o filme vai brincar com a gente do tipo, a mãe da Ana era só o fantasma do trauma que ela teve que vencer, ou a mãe da Ana tinha alguma conexão ali com aquele culto também. Vamos comentar mais sobre isso já já. Na verdade, vamos começar já aqui então a falar do culto. Quando a Ana é dopada, ela começa a alucinar, tendo lembranças da sua mãe, e ela consegue recordar que a mãe dopou ela com remédios e leite e tentou prender a Ana junto com ela do lado de dentro da casa durante o incêndio. Ou seja, a mãe da Ana provavelmente numa crise depressiva, ela provavelmente sofria de depressão ou outros males e tentou tirar a própria vida, mas tentou levar a filha junto com ela. E no meio dessa alucinação, a Ana tem uma visão dela adulta, com a roupa de bombeiro paralisada, tendo aquela crise, só que dentro do cenário da bonecona gigante, com a sua eu criança segurando a sua mão, dizendo que ela quer ir embora e pedindo pra tirar ela dali. Essa cena aqui me tocou muito, sabe? Ela me faz pensar muito no quanto que, quando a gente cresce, a gente ainda tem a nossa criança interior de mãos dadas com a gente, pedindo pra gente reagir, pedindo pra gente lidar com os traumas dentro de nós. E aí é muito massa que o filme tá trazendo isso nessas visões, com todo esse subtexto psicológico, mas ela vai ter que fazer isso tanto psicologicamente quanto literalmente, porque agora ela tá ali no meio daquele asilo completamente hostil, quando ela se deu conta de que tem um culto ali mancomunando contra ela, e ela vai ter que literalmente salvar uma criança. Quando a Ana acorda, ela consegue fugir e falar com a central pelo rádio, só que a central ainda vai demorar 1 hora para conseguir enviar reforços até lá, porque os acessos pro bairro estão todos alagados por causa da chuva. E a Ana lembra que quando ela era criança, o subtenente Dias foi quem salvou ela do incêndio. Isso faz com que ela volte para dentro do asilo por ele. E eu acho muito incrível como o filme consegue fazer a gente entender isso sem fala nenhuma. Só mostra ali um take do subtenente Dias sendo reconhecível porque tá escrito Dias aqui no emblema da camisa dele, segurando a Ana num flashback ali no qual ela tá criança, depois a Ana olhando pra trás e decidindo voltar pra dentro do asilo por ele. Quando a Ana espia pela janela ali, ela vê que de fato as pessoas ali fazem parte de um culto, tá todo mundo de branco, sendo preparados ali pra algum tipo de ritual, e aqui a coisa já tá total Lovecraft, chamado de Cthulhu, sabe? Com aquela galera ali se preparando aparentemente pra receber algum tipo de entidade. A Ana entra então segurando um pé de cabra e primeiro ela confronta a Dona Drica. Ela fala assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem com vocês mesmos, mas me deixa salvar a menina. A Dona Drica responde que a menina tá lá em cima com o pai e que a salvação é apenas pra quem quer. Então a Ana encontra o Ulisses cortando a própria filha nas costas. E o Ulisses fala pra Ana que ela não consegue entender porque ela não tem uma filha, mas que ele tá fazendo o que é o melhor pra filha dele. Nessa parte aqui, pra mim, o filme me ganha total com a mensagem potente que ele traz, extremamente simples, mas potente. Por quê? Vamos lá. A Ana salva a garota, batendo com um pé de cabra na cabeça do Ulisses, que era algo que eu queria que ela fizesse desde o começo do filme, e ela orienta ali a descer com o rádio e esperar por ela lá embaixo. É aqui que eu disse que tem falas do Ulisses que são importantíssimas, porque o Ulisses confronta ela falando: você sabe por quanto tempo a gente esperou uma tempestade como essa? Você não entende que ele só vem até a gente se a água trouxer? Então eles precisam daquela inundação, porque aquela criatura, aquela entidade, aquele ser cósmico que a gente vai entender que está abaixo ali do asilo, ele está conectado com a água, então ele precisa da inundação para ele conseguir se materializar ali com todos os seus poderes. E aí, o estopim para Ana é quando o Ulisses vira e fala: eu sou o pai da Lia, eu sei o que é melhor para ela. Isso irrita a Ana de tal forma, ela surta e começa a dar várias facadas ali. Aí é muito bizarro, porque mostra que o corpo dele de fato parecia estar possuído por alguma coisa, porque tem tentáculos que saem de dentro dele e levam ele até longe dali.
Mas eu queria comentar aqui com vocês o quanto que é significativo esse surto da Ana, porque ela ouvir daquele pai, eu sei o que é melhor para o meu filho, mostra como faz parte do trauma que ela tentou tanto superar, uma repulsa que ela desenvolveu a essa ideia de que um pai ou uma mãe sempre sabe o que é melhor para o seu filho. Porque não, esse filme aqui vai pincelar uma temática que é muito forte de forma pesada. Nem sempre aquilo que você acha que é melhor da sua criança, nem sempre aquilo que você acha que é melhor para a pessoa ao seu lado, de fato representa aquilo que é melhor para ela. Porque nós somos seres humanos e por natureza somos egocêntricos, por natureza somos egoístas. Então muitas vezes, ao pensar naquilo que é melhor para o outro, a gente tende a se equiparar achando que aquilo que é melhor para a gente é melhor para o outro também. A gente tem aqui o exemplo do Rocky no filme, que levou a Ana para aquele lugar, porque aquele lugar apresentou para ele um alívio para o seu sofrimento, um alívio para a sua dor, e ele pensou que levar a Ana para ali seria o melhor para ela também. Mas essa atitude de querer agir sobre a dor do outro é algo que pode ser bem problemático quando não é feito com responsabilidade. No filme isso causou muitos traumas na Ana e é por isso que ela surta tanto ao ver um pai que estava tentando fazer isso com a filha. Eveline falou, olha, eu como mãe isso é um tópico sensível. Com certeza, Eveline. Bibi falou, 95% das vezes é o que é melhor para os pais, para quem toma as decisões. Não é errado nem certo, é viés. E isso é muito de como nós funcionamos enquanto seres humanos. Erros que todos nós cometemos e sempre vamos cometer. Puxei esse assunto aqui, então já comento ali sobre a parte em que o Rock, né, o colega dela, aparece logo em seguida, chamando ela para descer com ele. E aí ele prende ela, sufocando a Ana até ela perder a consciência e falando assim, você me fez entender que todo mundo sente essa dor. Então, Ana, eu espero que um dia você entenda o esforço que eu fiz para te trazer aqui hoje. Ou seja, foi o Rock que inventou o chamado falso para levar os bombeiros até ali. Ele acredita que a criatura que está debaixo do asilo tem o poder de aliviar a dor e o sofrimento das pessoas e por isso ele atrai pessoas vulneráveis até lá. Vamos falar do final, gente. A Ana acorda submersa num líquido e ela se vê ligada a esse cordão umbilical junto com todos os outros do culto. Inclusive o Rock flutuando ali, todos ligados nesse útero a um grande bebezão. Detalhe aqui, viu? O grande bebezão é a forma como a Ana está enxergando essa criatura. O cordão umbilical tá ligando ela ali através do ferimento no pé. Então o bebezão olha para ela e ela consegue despertar do transe e corta o seu cordão ali com a faca. Ela foge nadando e por um segundo parece que o bebezão se transforma ali num grande olho de uma criatura imensa que tá observando ela fugir. Aqui para mim o filme já explicou uma coisa pra gente. Aquela ali é a forma da criatura. Porém, cada pessoa do culto pode estar enxergando a criatura de uma forma diferente. Eu acredito que a Ana enxergava aquela criatura como o bebezão, porque o bebezão remetia à imagem que ela viu dentro da boneca Eva no dia em que ela passou pela experiência traumática do incêndio junto com a sua mãe. O filme traz bastante essa proposta ali de que cada um do culto estaria enxergando a criatura de uma forma diferente. Inclusive, aquela criatura tem tentáculos, mas que eles também podem ter significados diferentes para cada um. E para Ana, ele vai ter esse contexto de cordão umbilical, porque esse contexto de cordão umbilical é o que está intrinsecamente ligado ao trauma da Ana, tendo essa mãe que tentou tirar a vida dela junto com a própria. Mas então a Ana consegue nadar até a superfície, ela tenta sair do porão encontrando a garota, a Lia, mas quando ela tenta fugir com a garota, o cordão umbilical agindo de novo como um tentáculo agarra o pé dela de novo, tentando se conectar até ele. Então, ou seja, ela cortou o cordão umbilical, mas o cordão umbilical voltou e tá tentando se conectar a ela de novo, tá tentando manter ela presa naquele útero. E aí as vozes das pessoas do culto começam a falar com ela, né, pedindo pra ela, ó, Ana, não resiste. E aí a Ana olha pra imagem da mãe dela, que aparece ali em frente a ela, e decide dar um basta naquilo, cortando de vez, né, aquele tentáculo, aquele cordão umbilical, enquanto as pessoas do culto de olhos brilhantes observam
a cena. E aí, pra mim, o filme chega no seu ápice nessa cena aqui. A Ana pega a Lia, sai do asilo mancando, e ao ver que a Ana está mancando, a Lia pergunta pra ela: tá doendo? E ela responde: sim. Só que ela responde sim com um sorriso no rosto. A gente vê que a personagem encontrou felicidade em sentir dor, porque ela entende que a dor faz parte não apenas de quem ela é, mas da pessoa que ela se tornou, que é a pessoa que superou esse trauma. Então, mesmo ferida e exausta, a Ana sente um alívio. Como eu disse, é um filme que não precisa de um final explicado, mas vale a pena a gente querer pensar nele um tanto de forma lógica, porque eu enxergo ali que ele tem sim a sua explicação, que pode ser colocada ali de forma racional. A gente está lidando ali com um culto ao redor de uma entidade Lovecraftiana. Tem uma entidade do Lovecraft, que é a Shub-Niggurath, conhecida também pelo epíteto de Cabra Negra da Floresta, que ela aparece com esses vários tentáculos. Ela é cultuada por bruxas, por magos, e eles a enxergam como uma grande mãe que vai acolhê-los. Aquela entidade ali vai acolher seres humanos que estão infelizes com a sua vida miserável, com o seu sofrimento, e vai colocar eles numa espécie de útero, na qual eles vão ficar boiando, possivelmente numa Matrix ali, onde eles vão ter apagado todo o seu sofrimento e possivelmente viver ali numa realidade onde esse sofrimento não exista. Então, pronto, essa é a explicação. O que o filme nunca deixa claro pra gente é: a Ana foi levada até ali porque o colega dela achou que seria uma boa ideia, e porque a própria criatura já estava de olho nela, possivelmente enxergando que ela tinha uma grande carga traumática para a criatura poder se alimentar. Mas algumas pessoas ficaram se questionando ao ver o filme, né? E a mãe da Ana tinha ligação com o culto? Pequenas pistas do filme podem nos levar a entender que a mãe da Ana teria ligação com o culto. Essas pequenas pistas são o fato da Ana, criancinha, ter na memória dela a ideia de que ela viu um tentáculo e que esse tentáculo teria queimado o braço dela. O fato de que ela e a mãe viviam naquele bairro São Cristóvão, que é o bairro onde fica o asilo. Só que isso nunca é deixado claro. Podemos também aderir à interpretação de que a mãe da Ana não tinha relação com o culto. Só que o fato do trauma da Ana estar conectado com a sua mãe fez com que a presença da mãe atormentasse ela como um fantasma o filme inteiro. Ambas as interpretações são possíveis e viáveis. O Gabriel falou aqui: eu boiei muito nesse filme. Agora, vendo vocês comentando, percebi que me faltou acúmulo de referências. Gabriel, o bom da gente poder discutir obras tipo essa aqui no Surto Coletivo é que a gente sempre vai estar compartilhando experiências e referências um com o outro. Eu penso muito aqui em contos de Stephen King, quando o Stephen King usa Lovecraft como sua referência. Tanto Lovecraft quanto autores que se inspiraram nele trazem muito a ideia de que o horror cósmico parte de uma premissa onde existem seres arcaicos no mundo muito mais antigos do que nós, e que esses seres arcaicos servem para nos mostrar a nossa insignificância. Porém, quando eu disse que isso me lembra de autores tipo Stephen King, o King ele faz uma coisa com as referências do Lovecraft em muitas das suas obras, que é a subversão dessa ideia. O King traz a ideia de que sim, existem criaturas muito mais antigas do que nós, porém a nossa humanidade, os nossos sentimentos podem ser tão fortes quanto essas criaturas. Então o King faz isso muito bem em muitas das suas obras, e eu acho que esse filme aqui faz isso de forma grandiosa. Para alguns pode parecer um final anticlimático, a Ana conseguir se livrar da criatura simplesmente recusando ela. Mas a própria Dona Drica tinha falado que a salvação só estará ali para quem quiser a salvação. E a Ana não quis. Então, para alguns pode parecer anticlimático que ela consiga fugir da criatura simplesmente falando: não quero, tô indo embora. Mas para mim isso é muito grandioso, porque é a subversão de um dos conceitos do horror cósmico. Enquanto o horror cósmico fala: nós somos insignificantes diante da imensidão do universo, esse filme vem aqui e fala: não, dentro de você existe uma imensidão forte pra caramba para resistir a um ser de outra dimensão que tá ali tentando se alimentar do seu trauma, sabe? Então eu gosto pra caramba de como isso é feito nesse filme. E Bibi colocou: a mensagem é que a dor faz parte da vida, sentir é necessário e nem sempre será agradável, porque viver dói e tudo bem. Se não soubermos o ruim, como vamos experimentar o que é bom? E viver é bom pra caralho. É isso aí, gente. Que sejamos como a Ana naquele momento em que o ferimento dela tá doendo. Que saibamos sorrir ao responder: sim, eu estou sentindo dor. Mas se eu estou sentindo dor,
quer dizer que eu estou vivo. Cambada, por hoje é só. Não esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!